Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje dando continuidade aqui àquela série de livros, de comentários de livros e filmes diversos que eu venho fazendo, né? Eu gostaria de chamar a atenção a um livro que eu descobri recentemente e a mim caiu muito bem, porque é um tema que eu tenho uma proximidade, um carinho muito grande, né? O tema da conquista do México. Mas antes da gente entrar nesse grande relato do Bernal Díaz de Castillo, né? Eu gostaria de dizer que esse canal é patrocinado pelo sebo Só Pepitas, dos meus grandes amigos Douglas e Simone, né? É um sebo que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link do Instagram deles. Eles procuram livros raros e livros de excelência e disponibilizam para vocês através do sebo virtual deles, que é o Só Pepitas, que entregam para o Brasil inteiro. Isso vale muito a pena, né? Vale muito a pena vocês conferirem. E os livros, assim como as viagens, são duas coisas que a gente gasta e fica mais rico, né? A gente gasta para ficar mais rico, né? Bom, hoje em específico eu gostaria de falar sobre o livro La Conquista de México, La Conquista do México, do Fernando Orozco Linares. Fernando Orozco Linares, ele pegou o relato do Bernal Díaz del Castillo, que foi um dos tripulantes do Cortés, né, da expedição do Cortés, e escreveu esse livro sensacional, né, um livro que vale muito a pena, recomendo para vocês, se vocês gostam de história e também de romance, porque ele conta a história de uma forma romanceada, né. Bom, o Cortés, ele próprio escreveu também o seu relato de conquista da América, né. Ele inclusive fala que aqui tinha leões, que na verdade eram os jaguares, mas como eles não sabiam, chamavam de leões na época e tudo mais. O relato do Cortés ficou muito famoso também, dá para vocês acharem o livro do relato do Cortés, mas o relato do Bernal Díaz del Castillo é muito mais, eu acho que accurate, né? Muito mais propício, muito mais certeiro do que o relato do Cortés, porque ele, como um grande espectador, também nos lega toda essa história, talvez da história mais importante da conquista da América, né, o recorte mais importante, que foi a conquista do Golfo do México e de Tenochtitlán, atual cidade do México, capital DF, né, Distrito Federal, capital mexicana, né. Bom, até 1904, mais ou menos, não se tinha nenhum relato, pelo menos não se tinha divulgado nenhum relato, além do relato do Cortés, sobre a conquista da América. Então eles descobrem em 1904 esse relato do Bernal Díaz del Castillo e se tornou um grande best-seller, se tornou um grande livro também difundido em toda a América, em todo o México principalmente, em toda a América, em todo o mundo. E o Fernando Orozco Linares, ele pega esse relato e escreve em forma ensaística a conquista do México, mas trazendo recortes do texto original do Bernal Díaz de Castillo, né? Bom, vocês sabem que em 1492, 12 de outubro de 1492, Cristóvão Colombo, navegando pela Espanha, né? Ele era italiano, genovês, chega às Bahamas, né? Que seria o primeiro lugar daqui da América, a ilha de Guarani, que ele nomeou San Salvador, e 12 de outubro então se torna o dia da Hispanidade. E a partir daí, então, se tem essa descoberta, vamos dizer assim, dessa nova rota para as Índias, né? Primeiramente eles não sabiam que tinha um continente americano, mas depois o Américo Vespúcio chega no continente, por isso que o nosso continente se chama América, né? Mas os espanhóis primeiramente eles se assentaram na cidade de Santo Domingo, que fica na República Dominicana, na Isla Espanhola, na parte oriental do Haiti, né? O Haiti de um lado e a República Dominicana de outro, a atual República Dominicana, né? Então eles se assentaram ali. Só que também eles conquistaram um ponto muito importante, que foi a ilha de Cuba. Cuba ficava no caminho entre a América do Sul e a América Central e também a América do Norte.
a partir de Cuba que os expedicionários vão chegar na América do Norte. O Ponce de León chegou na atual Flórida, né? Ele chegou na Flórida, naqueles pântanos da Flórida, e dizem que ele buscava a fonte da juventude, né? É uma história muito curiosa essa história do Ponce de León. Quem sabe um dia eu faço um vídeo sobre ele também. O Álvar Núñez Cabeça de Vaca vai ser aquele que vai fazer o primeiro percurso da costa leste dos Estados Unidos até a costa oeste dos Estados Unidos. O primeiro europeu a chegar no Grand Canyon e também o primeiro europeu a chegar nas Cataratas do Iguaçu, porque depois ele vai ser exilado na região das Missões, aí, que é o atual Paraguai, né? Eu tenho um vídeo falando do Cabeça de Vaca, vou deixar na descrição desse vídeo aqui para vocês assistirem, né? Caso vocês queiram assistir o link do meu vídeo falando sobre o Cabeça de Vaca, né? Bom, então o que a gente tem que ter em mente é que partindo de Cuba, principalmente para o norte, havia as expedições, aquelas expedições que eles estavam fazendo em busca principalmente de metais preciosos e principalmente ouro, né? E isso vai acalhar muito, porque um navegante conhecido como Hernández de Córdoba, ele chega na região da península de Yucatán. Esse nome de Yucatán é em referência a um tubérculo chamado yuca, né? Assim como a batata também é da América, é um tubérculo, a mandioca para nós aqui no Brasil ela é uma raiz, né? E para a América Central, yuca, que dá o nome de Yucatán, eles faziam farinha desse tubérculo, né? Faziam farinha, assim como a gente faz farinha de mandioca também. E o Bernal Díaz de Castillo vai vir junto com ele, né? Naquele contexto do Diego Velázquez, que, lembrando, não é o pintor Diego Velázquez, né? Outro Diego Velázquez, que vai ser um dos governadores ali que ficou em Cuba, né? E que fornecia homens para essa expedição. Então, eles escolheram um capitão, um jovem capitão, conhecido como Hernán Cortés, que era da cidade de Medellín. Medellín, que não é na Colômbia, né? Medellín existe na Colômbia também, né? Mas ele era da região de Extremadura, na Espanha, uma região que fica entre Portugal e Espanha, né? Badajoz é uma cidade muito famosa de Extremadura, né? E quase todos os conquistadores espanhóis, eles vieram dessa região de Extremadura. O próprio Pizarro também era, o Pizarro que conquistou os Incas, né? O Peru, o Francisco Pizarro, também era de Extremadura, né? Boa parte dos conquistadores vinham de lá. E o Hernán Cortés, então, primeiramente teve uma resistência na escolha de seu nome, mas depois ele acabou sendo escolhido e partiu de Cuba sentido ao Golfo do México, né? Só que o governador de Cuba, a mando da Espanha, queria impedir que ele fosse para lá e começou a mandar vários homens, vários soldados para impedir essa expedição do Hernán Cortés, né? Mas o Cortés vai ser um líder tão carismático e tão forte que boa parte desses homens enviados de Cuba para derrotar e impedir que ele fosse o líder da expedição começaram a se juntar a ele, né? E ele tinha um discurso muito convincente que convenceu boa parte desses homens, desses espanhóis, e eles começaram a se juntar e se tornou um grande dor de cabeça para o rei da Espanha, né? Eles falavam que eram homens rebeldes, né? Que não respeitavam nem a Deus e nem al rei. Nem Deus e nem rei era capaz de botar ordem e disciplina nesses homens, né? E o Cortés, então, ele tinha essa sede de conquista. Ele mandou afundar as suas naves, né? Mandou afundar os seus navios. Erroneamente, algumas versões históricas falam que ele queimou os navios, mas na verdade ele mandou afundar os navios para desmotivar e impedir que seus homens voltassem para Cuba ou para a Espanha. Então eles não tinham outro caminho a não ser seguir o Cortés, né? Bom, diferente dos outros conquistadores, o Cortés foi um dos primeiros a chegar numa civilização. Ele chegou a Tenochtitlán, que era a capital do Império Azteca, em 1519, né? Já em 1519 ele chega naquela região, né? E os aztecas,
eles têm esse nome por conta que eles vinham da região de Aztlán. Aztlán, aqui está no livro também, né? É a região originária dos mexicas. Porque assim, o México tinha os povos Nahuatl, os Nahuatl que viviam lá no México, que eram mais nativos ali da península do Golfo Mexicano, né? E na região de Aztlán, então, vinham os astecas. Os mexicas foram expulsos de sua região, chegaram numa outra região e fizeram um sacrifício com a filha do governador dessa região, e eles foram expulsos novamente. E diz a lenda que eles deveriam construir uma cidade quando eles encontrassem em cima de um cacto uma águia comendo uma cobra. E assim eles encontraram, né? Na região ali da cidade do México, em Tenochtitlán, essa águia comendo uma cobra em cima de um cacto, que é o desenho atual do escudo da bandeira do México, né? O escudo mexicano é essa águia comendo uma cobra. E eles edificaram a cidade de Tenochtitlán, que vale lembrar que quando os espanhóis chegaram lá, era uma cidade maior que Londres e Paris, por exemplo, né? Tinham muitos habitantes, era uma cidade enorme, tinha irrigações, ela ficava em cima de um pântano, foi construído em cima de uma região pantanosa, onde eles plantavam sobretudo milho, né? O milho era muito utilizado por eles. Ao sul do México você tem uma outra civilização que também fazia pirâmides, sacrifícios, que era os maias, né? Os maias da região, mas é uma região mais de floresta no sul, né? Onde ficavam os maias, e também na Guatemala. O Bernal Díaz del Castillo, ele morre na Guatemala, né? Ele nasceu, se não me engano, na região de Valladolid, na Espanha, e ele morre na Guatemala depois, na sua velhice. Viveu cerca de 80 e poucos anos, que era uma idade até que avançada para a época, né? Quando ele se junta à expedição do Cortés, ele começa a contar essa história, a narrar tudo isso, né? E os mexicas, eles faziam sacrifícios com intenção de alimentar o Deus Sol. O Deus Sol era Kukulcán para os maias, né? E para os astecas, então, para ele beber o sangue, saciar a sua sede e contribuir, então, para a colheita, principalmente a colheita de milho. Uma coisa curiosa dos sacrifícios é que eles sacrificavam muito as crianças que tinham lábio de leporine. Lábio de leporine é aquela deformidade que tem no lábio, que depois se faz uma cirurgia. Eles acreditavam que a lua também tinha essa deformidade, e as crianças que nasciam com o lábio de leporine eram sacrificadas em nome do deus Lua, né? E as mulheres grávidas, quando eles sacrificavam, pintavam eles de azul, que era em homenagem ao deus da água, né? Pintavam eles de azul, que nem aparece naquele filme Apocalipto, do Mel Gibson, grande filme, também recomendo, né? Pintavam eles de azul, sacrificavam, eles deixavam num altar com uma espécie de elevação nas costas, e a vítima ficava meio que fazendo um U ao contrário, né? E aí eles arrancavam o coração, deixavam o coração em algum outro lugar e cortavam a cabeça e jogavam a cabeça descendo as pirâmides, né? E as mulheres, e o sangue escorria pelas pirâmides, e as mulheres grávidas bebiam o sangue das crianças sacrificadas para que que tinham lábio de leporine, né? Para que suas crianças não nascessem com o lábio de leporine, né? Os astecas, eles eram um povo voltado totalmente para a guerra, eles eram conquistadores e faziam escravos os demais povos Nahuatl. Tanto que esses povos, quando o Cortés chega no México, eles vão se unir ao Cortés, né? Os astecas são descendentes dos mexicas, e por isso que o México tem o nome de México, que vem dos mexicas, né? Eles então vão se unir ao Cortés, os nativos que eram perseguidos pela elite aristocrática asteca, que os oprimia, além de escravizar também, os sacrificavam eles também. E foi assim que o Cortés foi começando a ganhar apoio. Ele vai ter principalmente o apoio de uma tradutora que ficou muito famosa, que era uma indígena Nahuatl, conhecida como La Malinche, que eles deram o nome espanhol de Marina, né? Chamava Marina ela, o nome latino. O estandarte do Cortés, o estandarte militar do Cortés, era uma imagem da Virgem Maria, La Virgen Maria, né?
E a imagem para os espanhóis da Virgem Santa, né, é muito importante para os católicos espanhóis e tudo mais. E era o estandarte da expedição do Cortés. E La Malinche, ela então vai ser uma tradutora, que ela falava Nahuatl, e ela aprendeu também o espanhol muito fácil, e ela vai fazer essa intermediação. Depois ela vai ter um romance com Cortés. O Cortés chegou a ter filhos com ela, né? Não sei se foi um filho ou mais de um filho. E os filhos do Cortés com La Malinche vão ser considerados os primeiros mexicanos, os primeiros americanos, vamos dizer assim, né? Que era resultado da mescla, da mistura de raças, né? Entre o europeu branco, que era o Cortés, e a indígena Malinche, né? Então os primeiros mestiços mexicanos podemos dizer que La Malinche e Cortés são os pais nossos daqui da América, mestiços, né? Assim como João Ramalho aqui pra gente aqui no Brasil. E o intelectual José Vasconcelos vai falar que o mestiço é uma raça cósmica, né? Muito lembrando essa história dos primeiros mestiços da América entre os conquistadores e os indígenas conquistados, né? Bom, infelizmente tem um revisionismo histórico no México nacionalista, né? Que fala que La Malinche era uma traidora, eles chamam ela de hija de la chingada, né? Hija de la chingada, que era uma traidora, né? Porque um nacionalismo anti-europeu no México que reverencia os astecas contra a conquista espanhola. Infelizmente o México é um dos países hispânicos mais expoentes, que representa a hispanidade. Tem essa história que fala então que ela era uma traidora, na verdade, que ela ficou do lado do Cortés e ela seria então uma traidora do povo mexicano, né? Mas infelizmente sempre tem essas coisas, né? O México é um país hispânico, talvez o que representa a maior hispanidade, não é à toa que era o vice-reinato, o virreinato de Nueva Espanha, né? A Nova Espanha que se chamava, uma das regiões mais importantes para o hispanismo, talvez a mais importante depois da própria Península Ibérica, né? Bom, entre os espanhóis você também tinha o Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado é um nome muito famoso também na conquista do México, né? Que acaba também fazendo parte dessa história da conquista, e ele é mencionado aqui no relato do Fernando Orozco Linares, né? Que é do Bernard Díaz del Castillo. E o líder de Tenochtitlan, que era o líder dos astecas, então, que eles mencionam no livro, é o Montezuma, também conhecido como Moctezuma II. Os astecas, eles faziam uma alimentação à base de aguacate, que era abacate, e abacate significa testículo, porque a fruta parece um testículo, né? E eles também eram aqueles que descobriram o chocolate. Os espanhóis, com o contato com os astecas, aprenderam então essa nova substância chamada chocolate, que vem do cacau, né? Então, eminentemente também da nossa América, o chocolate, que depois vai ficar tão popular no mundo inteiro, né? O chocolate mais famoso é o suíço, o chocolate suíço, mas na Suíça não tem um pé de cacau, né? O cacau está aqui na América e quem fazia o chocolate eram os indígenas naquela região, né? Bom, então o Cortés chega a Tenochtitlan com seus espanhóis, um número infinitamente menor, cerca de 500 espanhóis apenas, né? Não lembro se era 50 ou 500, se não me engano era 50, não chegou a ter um número tão grande, tão expressivo assim, né? Bom, mas independente, era um número infinitamente menor do que os astecas tinham, né? E segundo a lenda do Montezuma, ele acreditava que os seus deuses viriam do horizonte em navios, né? Em barcos, né? E foi exatamente o que aconteceu. Eles viram os espanhóis que chegaram do horizonte. Então eles são recebidos como deuses pelos astecas. E os astecas então oferecem um sol, que era o deus deles, de ouro, né? Uma imagem de um sol de ouro. E os espanhóis cresceram os olhos, porque eles estavam atrás de ouro, né? e de minérios e pepitas também, né? Então, mas para os astecas o ouro era o lixo dos deuses, né? Não era eles não viam o ouro como os espanhóis viam, não era um metal precioso
de valor econômico como os espanhóis viam, né? E eles vangloriavam muito as flores, os enfeites, eles gostavam muito de se enfeitar, os indígenas, né? E para eles a verdadeira expressão maior dos deuses eram esses enfeites, né? Houve um conflito, os espanhóis raptaram o Montezuma, né? O Cortés é levado pelo Montezuma e eles adentram dentro de uma pirâmide e mostram para o Cortés todos aqueles corpos abatidos de sacrifícios, porque eles achavam que eles eram deuses e iam concordar com os sacrifícios. Mas os espanhóis católicos e o Cortés, ainda mais sob o estandarte da Virgem Maria, né, achou aquilo um absurdo e eles raptaram o Montezuma. A cidade ficou um caos total, né? E em um certo momento o Cortés liberou o Montezuma para sair numa sacada e falar que o povo deveria aceitar a passagem dos espanhóis e a passagem dos espanhóis seria o domínio da cidade. O povo ficou revoltado, os astecas ficaram revoltados, dizendo que ele era um traidor e atiraram pedras nele, né? Jogaram um monte de pedras no Montezuma lá e foi um fim inglório que o Moctezuma II teve, né? Bom, também houve o episódio da Noche de la Árbol Triste, né? A árvore da noite triste, né? Que foi um episódio que, mediante uma batalha, eles travaram uma batalha com os astecas e tudo mais. Os espanhóis levaram a pior, tiveram uma grande derrota, vários conquistadores foram mortos, né? E o Cortés então encontrou uma árvore junto com a Malinche e sentou ao pé dessa árvore e chorou a morte dos seus homens abatidos e mortos. E essa ficou conhecida como a árvore da noite triste, né? Essa árvore ficou conhecida como a árvore da noite triste. Ela ainda existe lá na cidade do México, essa árvore. Infelizmente ela foi incendiada por grupos revoltosos e raivosos contra a história do colonizador, né? E aí alguns a chamam de árvore da vitória hoje, porque seria a árvore da vitória do povo mexicano contra o invasor espanhol e tudo mais, né? Mas na verdade eu continuo chamando de árvore da noite triste, porque foi esse episódio da batalha que os espanhóis perderam muitos soldados para os mexicas, para os astecas, né? Os Nahuatl, então, vão formar essa aliança com os espanhóis, né? Muitos dos indígenas, não só do México, como da América inteira, mas principalmente no México, morreram por conta da varíola, né? A smallpox, aquela doença em inglês que se chamam de smallpox, que dá aquela pigmentação na pele, né? São pontos na pele, que é a varíola, né? E muitos deles morreram. Então, um dos fatores que contribuiu para a conquista espanhola do México foram esses fatores, né? Bom, existem vários relatos, várias histórias. Para mim é a história mais famosa de conquista do continente americano e principalmente dessa metáfora que é o mestiço americano pela figura de La Malinche e do Hernán Cortés, né? O Pedro de Alvarado também era de Extremadura, vale lembrar, né? Quase todos eles vinham de Extremadura. E as cidades no México levam muitos nomes espanhóis. Você tem Nuevo León, por exemplo, León no norte da Espanha, noroeste da Espanha. Tem o Novo León, que é Nuevo León no México. Guadalajara é uma cidade espanhola que eles nomearam uma cidade no México, também Guadalajara. Enfim, o México é um país que tem essa proximidade e esse vínculo muito forte com a hispanidade, certo? Recomendo totalmente, claro que eu falei por cima, mas o relato do Fernando Orozco Linares, baseado no Bernard Díaz del Castillo, que viveu depois na Guatemala e vai falecer na Guatemala, esse país que fica na América Central, né? Que também tinham os maias ali em Guatemala, as pirâmides e tudo mais, né? E essa é uma história que todos conhecem, é muito famosa e vale a pena vocês conferirem, tá certo? O Hernán Cortés ficou sendo um governador no México por um tempo, depois ele volta para a Espanha e eles descobriram o descendente do Cortés, que é mestiço, um mexicano mestiço, hoje, né? Que é descendente do Cortés, que muito possivelmente
leva o sangue de La Malinche e do grande conquistador Hernán Cortés, certo? Muito obrigado, curta, se inscreva, compartilhe, vamos sempre promover a cultura. Valeu, gente. Obrigado.